Como é que a gente pode ter um olhar sem pornografia? Essa é a nossa questão principal. Como a gente pode ter um casamento sem pornografia? Como a gente pode viver em um mundo repleto de atrativos pornôs, repleto de estímulos, um mercado de sexo muito avançado, no entanto, vivermos de uma maneira a ter um olhar sem pornografia. O mundo inteiro ao seu redor pode estar em ruínas, pode estar contaminado, pode ser sedutor, pode ser repleto de chamarizes e de seduções para lhe desviar, mas o que importa é como o seu olhar vai ser guiado, como está o seu coração, o seu olhar. Cada um de nós precisamos remediar o nosso olhar, passar o colírio que nos dá a visão correta, aprender sobre a visão correta que devemos ter sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o outro, para não cairmos no canto da sereia pornográfica que tenta nos desviar o caminho. Então, não adianta a gente empreender muito esforço, viu, pessoal? Não adianta nós empreendermos tanto esforço tentando mudar este mundo, tentando maquiar e tentando abolir o pecado na vida dos outros. Não adianta a gente ficar enfurecido pelo pecado na vida alheia, pelas atitudes que o mundo produz e que reflete a visão, a cosmovisão caída. Nós precisamos prestar contas e prestar atenção para a qualidade da maneira como a gente olha para o mundo. Porque o mundo não vai mudar radicalmente, provavelmente, e você pode mudar dentro de um mundo caído. O mundo vai continuar perdido e você que muda. A mudança vem de dentro e atinge a maneira como você vai olhar as coisas, olhar as mulheres, os homens, os corpos, olhar a si mesmo e buscar alegria, satisfação e felicidade no Criador e não na criatura. Então tem muito a ver com o foco no qual a gente tem exercido, né? Bem, veja, por que diante dos nossos conflitos, daqueles erros que são repetitivos, daquilo que a gente não consegue vencer, das falhas que nos envergonham, porque ao invés de ir em busca de uma solução em Deus profunda, saindo do escuro, né, saindo do medo de que nos reconheçam como pessoas falhas, nós preferimos maquiar, esconder, né, criar uma sepultura, só que em cima, aparentemente tudo certo, guardando um morto ali dentro, escondendo as nossas precariedades, escondendo as nossas inadequações do nosso comportamento. Então, veja, por que ao invés de irmos para a luz, nós muitas vezes vamos procrastinando, adiando os processos, porque amamos o escurinho, amamos esse ambiente do oculto, do escondido, do secreto, que nos fornece uma falsa sensação de segurança, um anonimato que nos faz arriscar mais, coisas que nós não faríamos se estivéssemos sob os holofotes, fazemos no escuro de um celular, um perfil às vezes falso, um perfil que foi criado para transgredir. Então veja, por que nós nos acostumamos com esses ambientes e por que eles são uma falsa solução para o problema da pornografia e de outros comportamentos pecaminosos. Então a comparação que nós estamos querendo propor aqui é como se você tivesse uma baita de uma conjuntivite, um problema no olhar, uma doença nos olhos, e ao invés de você ir ao encontro de um colírio medicamentoso, de um remédio, de uma solução que vá confrontar as estruturas danificadas, aquilo que está infectado pela mentira, pelo erro, pelo ídolo. Ao invés de fazer isso, por que nós optamos por colocar um óculos escuro, esconder, como se pudéssemos esconder de todo mundo e de Deus? Como se a solução fosse essa, não falar sobre isso, né? Deixar a coisa em banho-maria, empurrar com a barriga, colocar debaixo do tapete, ignorar o elefante na sala. Não é por aí.
Então eu quero animar você a ter uma atitude madura, a ter uma atitude eficiente de pôr essa questão na luz, trazer à luz, ao lume do Evangelho, ao lume de pessoas que podem te ajudar, aquilo que é mais vergonhoso, mais oculto, porque aquilo que nós empurramos para debaixo do tapete não se resolverá automaticamente. Aquilo que nós ignoramos não vai sarar com o tempo. O tempo não cura, o tempo não perdoa pecados, feridas no coração, feridas no olhar, automaticamente. Nós precisamos de uma intervenção do Salvador, do Redentor, do Santificador, aquele que a nossa sabedoria, a nossa santificação é o próprio Filho de Deus. E não há nada que Deus faça que permaneça nessa zona oculta, secreta. Ele quer trazer à luz, porque Ele quer perdoar, Ele quer sanar, Ele quer arejar o nosso coração com a verdade, nos fazer livres de estar sempre preocupado, será se alguém vai descobrir, porque é muito comum no pecado sexual esse estado de alerta. Eu lembro quando a primeira vez eu era muito novo, então quando me descobriram que eu estava vendo pornografia foi muito desgastante, e essa sensação de que alguém pode saber vai nos consumindo. Então assim, tem que parar de amar o escuro, ou mesmo tem que parar de ficar, não, mas eu já fiz tanta coisa, foram tantas vezes, eu já magoei tanto a minha esposa, o meu esposo, a minha própria consciência, o meu próprio Deus, que já não tem mais solução para mim. Atenção, não há escuro imune à luz. O escuro só existe, as trevas só reinam na ausência de luz. O escuro não tem capacidade de existir por si próprio, ele é simplesmente a ausência da graça. Então a vergonha, a culpa, a autocomiseração, o medo, a dor, o sofrimento que não leva, a tristeza segundo o mundo que não leva para lugar nenhum, só reinam quando eu não as exponho ao poder fulminante do perdão de Deus, da graça de Deus. E muitas vezes eu não vou em direção a ninguém para pedir, olha, me ajuda, me auxilia, caminha comigo. Deixa eu te contar uma coisa aqui, de gente imperfeita para gente imperfeita, gente pecadora, porque ainda há a presença do pecado, muito embora sejamos filhos de Deus santos, falando para pessoas pecadoras, falhas, irmãs, ombreados. Então o escuro, a camuflagem, o estorvar, o tergiversar não é o plano de Deus para a nossa vida. Deixa Deus tratar aquilo que você não quer tratar, aquilo que você está escondendo, não será a solução, porque é infantil. É infantil. Imagina Adão e Eva atrás de um pé de árvore dizendo, Deus chegou, eu estou com medo, eu vou aqui ficar me escondendo atrás de um pé de planta. Eles nunca fizeram uma coisa tão boba, tão louca. Um dia antes estavam caminhando com Deus na virada do dia, compartilhando do Criador. Agora, como no filme de terror, se escondem e começam a palpitar de terror diante da presença de Deus, porque de fato eles seriam responsabilizados pelos atos e haveria morte. Mas mesmo na responsabilização dos nossos atos, Deus atua com a graça, porque Ele vai corrigir aquele que ama. Se você não for corrigido por Deus ou não se permite ser corrigido por Deus, você se coloca numa postura fora da postura de filho, e Deus não quer isso para você. Quais seriam essas opções medicamentosas? O colírio, né? Claro que é uma metáfora, tá? É claro que é uma metáfora, eu não estou falando de um colírio físico, né? Então, de onde vem essa expressão, né? Colírio. Eu fiz a turma do Colírio Project, vai ter outra brevemente, e a inspiração para essa expressão vem de um texto que você muito provavelmente conhece, que é de Apocalipse, capítulo 3, no qual Jesus se direciona para a igreja lá de Laodiceia e se estabelece um diálogo entre o estado da igreja e as necessidades da igreja. A igreja se achava rica, resolvida, maravilhosa, uma igreja que estava viva,
mas ela estava morta, cega e nua, né, despida. E aí Jesus disse para ela: olha, vocês precisam comprar de mim, vocês precisam vir até mim para obter colírio para os vossos olhos, porque vocês acham que estão vendo, mas estão cegos. E essa cegueira, essa maneira equivocada de olhar, só será resolvida se o Senhor do mundo, o Senhor dos olhos, o Criador da visão, o Criador do coração humano, aquele único que pode fascinar todo o nosso olhar e encher o nosso coração, tocar-nos com o seu poder sarador. Porque não há homem que possa nos dar o que o Criador nos oferece. Portanto, colírio é nesse sentido. Jesus dizendo: venham até mim, porque vocês não estão percebendo a vida da maneira correta, vocês acham que estão bem, se gloriam por estarem bem, mas não estão. E era uma igreja, a Laodiceia era uma igreja rica, e é a igreja famosa na qual aquele negócio de Jesus estar fora, batendo a porta, tentando entrar. Então Jesus, do lado de fora, batendo a porta: eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, a figura é que uma igreja que achava que estava em Cristo, e Cristo estava fora. Então, o colírio tem a ver com buscar em Deus a solução para o olhar. Então, o que acontecia lá em Laodiceia? Laodiceia era um centro médico. E eles se orgulhavam muito por ter produzido um colírio. E o colírio naquela época era diferente de hoje, porque ele era mais arenoso. Era mais arenoso. É engraçado quando eu descobri isso, porque eu lembrei de Jesus cuspindo no barro e passando barro. Então a figura do barro, né, era mais próximo do colírio da época. E Laodiceia era muito famosa por ter desenvolvido um colírio. Então eles tinham o poder de curar a visão das pessoas, o olhar das pessoas. Então era uma cidade que se orgulhava da sua medicina, da sua oftalmologia. E Jesus usa essa característica para quebrantar o coração daquela igreja, que se achava demais. Fala assim: vocês acham que podem resolver todos os problemas a partir de si mesmo, mas vocês precisam vir a mim para que possam solucionar a cegueira de vocês. Foi aquela velha história. O contrário de visão não é alguém que não enxerga nada, é alguém que pensa que enxerga. O pior do que não ver é, logicamente, pensar que vê. É da mesma maneira que o contrário da mentira, da verdade, o contrário do conhecimento, o pior amigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Se eu tenho a ilusão de que sei, eu estou no estado pior do que alguém que está acreditando em uma mentira óbvia. Então nós, muitas vezes, nos desesperamos, desistimos da transformação e santificação, voltamos atrás, ficamos no estado de autocomiseração, colocamos óculos escuros para esconder os nossos erros, colocamos as coisas debaixo do tapete. Por quê? Porque achamos que chegamos no final de todas as possibilidades, uma vez que só pensamos nas nossas possibilidades para resolver o problema. E aí é que começa um relacionamento com Deus, é quando eu canso de mim mesmo, quando eu desisto das minhas condições, das minhas artimanhas, das minhas ferramentas. E aí eu chego no estado de completo quebrantamento, falo: Deus, eu não dou conta, eu não preciso, eu não consigo, eu preciso desesperadamente daquilo que pode me curar o coração e que não está em mim, está fora de mim, está em Cristo. Então vamos lá, o Salmo 32 é um outro lugar muito interessante, porque lá diz assim: feliz é aquele que é perdoado. Então a felicidade tem a ver com ser perdoado. Bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado. Você se vê perdoado? Você se sente perdoado por Deus na medida em que confessa? Muitos de nós não
recebemos o perdão de Deus, não acreditamos no perdão de Deus. Ou, muitas vezes, nós banalizamos o perdão de Deus. Por quê? Somos perdoados, mas isso não gera em nós um temor, um respeito pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Nós vamos criando esse hábito de pecar, pedir perdão, não porque há um quebrantamento, mas é porque vira um rito vazio de boca. Um arrependimento que não é arrependimento, é um remorso. Então nós precisamos sim acreditar no perdão de Deus para que a luz desse perdão expulse as trevas da culpa indevida, da culpa exagerada e da tristeza segundo o mundo, mas ao mesmo tempo o perdão vem para que a gente tema, respeite, se coloque submisso àquele que nos deu a graça, que nos deu o perdão, que pode nos capacitar. Então a felicidade está justamente não no ato de ser perfeito moralmente, mas a felicidade está em ser perdoado por Deus e ter uma atitude correta diante do perdão de Deus. Salmo 32, como é feliz aquele cujo pecado é perdoado, como é feliz aquele em que Deus não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Colocar um óculos escuro para esconder os nossos pecados é caminhar a vereda da hipocrisia, o caminho que nos conduzirá à falta de autoridade espiritual, à falta de integridade e à deformação crônica do nosso caráter. A hipocrisia é o fermento do fariseu que Jesus anunciou. É aquilo que vai nos contaminando e que nós vamos permitindo que seja inoculado no nosso coração. A hipocrisia se esconde e vai contaminando cada área da nossa vida, talvez a começar pelo nosso olhar, contamina o nosso casamento, contamina o nosso ministério, contamina até a nossa posição social no mundo, e ela nos consumirá, porque não há nada oculto que não venha um dia a ser revelado. Então nós precisamos da luz que derrota a hipocrisia. A luz é aquela que expõe as fragilidades, as vulnerabilidades, e é exatamente o oposto da hipocrisia. A luz é o fermento da graça, porque o fermento no Evangelho também tem uma visão positiva. É a graça que atua e vai no sentido exatamente contrário. Quanto mais honesto eu sou diante de mim mesmo, diante de alguém que pode me ajudar, diante do Pai, eu recebo o poder que se aperfeiçoa na fraqueza e na confissão. Então, ser um arrependido e não viver se arrependendo sempre do mesmo pecado. Claro que se você falar, Davi, você está dizendo então que se a pessoa faz várias vezes, não é para ela voltar várias vezes, é lógico, toda vez que você pecar, é lógico que você deve se arrepender e pedir perdão. O problema é quando você já cria uma estratégia meio que subconsciente de já usar esse processo para continuar pecando. Como, eu já confessei, então vou continuar, eu vou fazer de novo. Porque eu transformei um processo muito correto em uma artimanha, em mais um passo para esconder, para continuar. É igual confissão. Você pode... eu aprendi que eu devo confessar para alguém, então eu chego e confesso. Só que toda vez que eu confesso, olha, fiz tal coisa. Aí passa uma semana, fiz tal coisa, fiz a mesma coisa, fiz. A confissão já virou o quê? Parte do seu ritual. Você está lá de boa, vem a tentação, você escolhe o pecado, aí fica mal, aí confessa, aí você está de boa, vem a tentação, começa o pecado, aí começa assim, quer dizer, você introduziu um elemento divino do Evangelho, que é a confissão, o arrependimento, quer dizer, a confissão a Deus e às pessoas, mas ela pode virar um rito vazio. Por que não? O meu povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, dizia o profeta, né? Então o Salmo 32, ele vai dizer: enquanto eu mantinha ocultos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ocultar os pecados de Deus, ou porque você acha que eles não são muito sérios, ou porque você acha que eles são sérios demais, faz o seu corpo definhar. Vai produzir gemidos que vão afetar as suas emoções, o seu espírito, e aqui está dizendo o seu próprio corpo. O salmista sentiu nos ossos a sequidão, a falta de ânimo, o peso da mentira, do oculto na vida dele. Então o caminho é a luz de Cristo. O caminho é ir ao perdão de Deus.
todas as vezes que forem necessárias. E não usar isso como subterfúgio para continuar pecando, mas usar cada experiência de ir até o trono como um novo aprendizado daquilo que você não está aprendendo ainda. Ou melhor, daquilo que você não aprendeu ainda, né? Então, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram esgotando como em tempo de seca. Usar óculos escuros para esconder o nosso pecado, varrer para debaixo do tapete, é como entrar num deserto. É como entrar num tempo de seca. Você está vendo assim? Um tempo de seca? Não tem ninguém, já não tenho mais força, não sei o que fazer, eu estou perdido, não há saída para isso, eu estou vazio, seco, caótico. Eu quero te dizer o seguinte, Deus muda as estações da nossa vida a partir do momento em que Ele passa a ser a base da nossa vida, a base na qual nós nos sustentamos para conseguir a felicidade, a satisfação e o prazer, e não mais a pornografia, por exemplo. Então vamos lá. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Por que Deus pesaria a mão sobre alguém se essa pessoa, se Deus é amor, é gracioso, se Deus é maravilha, né? Por que Deus pesaria a mão sobre mim em alguém que está no pecado oculto? Deus pesaria a mão sobre alguém? Isso existe ou isso é uma coisa assim meio legalista, meio do Velho Testamento, né? Que o salmista está dizendo, olha, dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças foram se esgotando, como um tempo de sequidão. Então, ele está narrando que Deus está agindo. Deus estaria agindo para gerar uma certa insalubridade, né? Para gerar uma certa sensação de sequidão, de escassez. Ele está sofrendo. Deus está agindo para que ele sinta uma coisa amarga. A mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando. Por que quando a gente está em pecado oculto, secreto, será que Deus vai deixar com que a gente chegue ao fim das nossas forças? Vai permitir que haja um desgaste? Eu acredito que sim, e eu vou explicar o que eu quero dizer. Porque uma das maneiras de Deus nos mostrar os nossos erros é justamente nos fazer cientes das consequências dos nossos erros. Se as nossas atitudes produzem morte, nós precisamos ter ciência sentir a morte produzida pelo pecado, para que a gente possa cair em si. Porque o pior estado é estar pecando e insensível ao que significa o abismo do pecado. Portanto, Deus nos permite sentir o peso das nossas atitudes para que as nossas forças se esgotem e a gente recorra ao Salvador, aquele que é onipotente, aquele que pode nos perdoar e nos livrar do caminho da morte. Então vamos lá, é verdade, eu darei conta de pecados ocultos? Quer dizer, a palavra de Deus diz que sim, acho que não, o pessoal está dividido, sequidão espiritual. Não, Deus permite certamente, na Bíblia inteira, né, os profetas todos falavam sobre como Israel estava enfrentando o que estava enfrentando devido às suas opções espirituais, idólatras, e Deus faria com que eles pudessem entrar em contato com todo o desastre para que houvesse arrependimento. Por exemplo, quando eu tinha um amigo que me ligou e disse assim, olha, um amigo meu que eu ajudo, né, que eu acompanho, me mandou uma foto pelado por engano, um nudes. Me mandou um nude por engano. O cara era um pastor, o cara mandou a foto para o pastor por engano. E é engraçado, isso é muito hilário, que o cara ia mandar para outra pessoa, mandou para o pastor por engano. E eu lembro quando eu ouvi isso, a primeira reação que a gente tem é, caramba, mas como é que uma pessoa faz um negócio desse? A outra reação é, nossa, Satanás está envergonhando essa pessoa, né? Trazendo à tona dessa maneira, fazendo acontecer esse negócio esquisito, né?
E em terceiro lugar, me veio talvez um pensamento, talvez que seja mais verdadeiro, que Deus permite tais coisas ocorrerem para que a pessoa pare. Eu não estou falando que foi Deus que mandou ele fazer tal coisa, mas Deus permite essas coisas para que a pessoa tenha consciência e pare. E pare onde está, para que ele não prossiga. Então, quando vem um escândalo, quando a coisa vem à luz, eu penso muito que é uma obra de Deus e que gera um constrangimento, mas talvez seria muito pior se nada tivesse acontecido. Tá? Então, reconheci, o salmista vai continuar, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, confessaria minhas transgressões e o Senhor perdoa a culpa do meu pecado. Então, Deus nos perdoa, Deus tira nossas culpas, isso é que importa. Ele tem um colírio, né? Um colírio para sarar aqueles que sabem que não estão vendo corretamente. Os únicos que ficam alheios a isso são aqueles que acham que sabem, acham que podem viver de si para si mesmo, né? Então, sempre quando você vê alguém sendo exposto, talvez, se ele não fosse exposto naquele momento, muitas coisas, muitos outros abismos poderiam ser acrescentados àquela existência, né? Aquela existência. E na pornografia a gente vai de um abismo ao outro, né? De um abismo ao outro. A pornografia funciona muito como... A pornografia tem uma função na sua vida, eu já falei isso aqui várias vezes, né? A pornografia tem uma função na sua vida. Ela existe para lhe proporcionar felicidade, êxtase, alívio, desestressar, lidar com o seu tédio, com a sua ansiedade, com a sua solidão. E às vezes a gente usa a pornografia até quando está revoltado contra Deus. Né? Por exemplo, você está lá no sabadão, né? E todo mundo com as namoradas, com as esposas, você está lá sozinho e não recebeu nada de Deus, você foi um bom menino, uma boa menina, e mesmo assim não tem ninguém, e Deus não fez o que você queria, e aí vem a inveja que brota dos outros, vem a autocomiseração, eu não sou nada, eu nunca vou conseguir, e aí eu vou ver um monte de pornô mesmo, porque esse Deus nem... Você vai ver que ele nem existe, mesmo que eu estou com raiva dele, que ele devia ter me dado o que ele não me deu, então eu vou me lançar no pecado aqui, tá vendo, Deus? Eu vou pecar agora, porque o Senhor não fez o que deveria fazer. Não é desse jeito que a gente fala, mas muitas vezes a gente meio que tenta, entre aspas, vingar-se, né, da vida de Deus, pecando muito, mas é como se a gente tentasse vingar de Deus ferindo a nós mesmos, o que é uma loucura completa. Então a pornografia ela vai exercer uma função na sua vida, é um hidrofuncional para esconder os seus problemas. Existem inimigos invisíveis, que são os reais problemas, né? Que é a inveja, a ira contra Deus, a não sei lidar com a minha frustração. E a gente não trata essas questões, só quer tratar da pornografia. Eu vou te dar um outro exemplo. Né? A pessoa, é muito comum nós nos sentirmos muito feios, nós odiarmos a nós mesmos e vamos para a pornografia como para olhar gente bonita, né? E se realizar naquela fantasia, porque na vida real a gente se acha um merda, um nada. A gente tem muito medo do outro, e fica então, vai sempre para a fantasia erótica, e na fantasia erótica você nunca brocha, você nunca é pelancudo, nunca dá errado. Na fantasia erótica você é o herói. Ficou até legal, né? Na fantasia erótica você é o herói. O herói, não erótico, né? Porque lá você manda, você controla, você tem um play e o pause. Na vida real você se odeia. Então esse ódio a si pode ser a raiz que sustenta a pornografia. A inveja aos outros pode ser a raiz que sustenta a pornografia. A incapacidade de lidar com a solidão de uma maneira que gere vida pode ser a raiz que você está procurando por trás da pornografia. Podem ser os óculos escuros, né, que mantêm você doente. Exatamente a sua incapacidade de lidar com as feridas das memórias do passado. Já que eu fui abusada, já que eu fui abusado, meu pai me mostrou pornô quando eu tinha 4 anos, o que tem a ver? Eu aprendi sempre assim, então se não era para eu praticar isso, não deviam ter me exposto a esse tipo de material quando eu era criança. E esse raciocínio vai nos dando justificativas para ir para a pornografia, mas nós estamos tentando nos sarar tomando mais do veneno.
Então pare de atacar só a questão do hábito de ver pornô e pense no que precede essa escolha. Qual é o ritual? Quais são os comportamentos repetitivos? Às vezes é no final de semana, às vezes é na sexta-feira, às vezes é na segunda-feira, porque você chega no trabalho. Eu lembro de um caso de um senhor de idade que, viciado em pornografia, teve um AVC no trabalho. Chegaram ali, estava jogado no chão, havia passado por um derrame e foram olhar e ele estava vendo pornografia, ele não aguentou. Foi no meio do consumo de pornografia e masturbação que ele teve o AVC. E por que ele associava isso ao trabalho? Então nós associamos a pornografia a comemorações, nós associamos a pornografia a recompensas. Eu escrevi isso no feed, eu não sei quem já leu. É um pornô para comemorar as vitórias, né? Porque o site lá do Pornhub nos informa que quando tem vitórias no futebol, na política, a galera vai correr pro pornô. Olha que interessante, né? Porque isso vai ligando, vai nos ensinando quais são os caminhos para derrotar esse mal. Deus não se preocupa com a vergonha da exposição, pois o interesse é a restauração. Claro, né? Vergonha, exposição, é tudo muito ruim, muito doloroso. Não deve ser feito por nós assim gratuitamente, de qualquer maneira, mas ela existe às vezes para nos salvar de algo muito pior. Mas assim, eu quero instruí-los, todos nós, né? A nós ficarmos atentos ao que precede o consumo, qual é o ritmo do consumo. Algumas pessoas consomem pornografia homossexual, por exemplo, né? E também tem uma dinâmica, há uma dinâmica muito parecida com a heterossexual, mas tem um quê, às vezes, na homossexualidade, porque ainda existe a homossexualidade ainda é um ídolo, né? A pessoa às vezes até casada, né? E não vive a prática homossexual, mas substituiu, né, a prática pelo pornô. Isso também é uma questão muito interessante, difícil a gente pensar, que também o heterossexual vai passar, porque sempre haverá alguém mais sexy que o seu cônjuge, né? E se você ficar olhando porque você não tem, em detrimento daquilo que tem, quer dizer, a cobiça te guiando para sempre o que não tem, seja isso um homem ou uma mulher, você vai acabar pecando. O seu problema é contentamento, é não contentamento. Então a oração precisa ir na direção de buscar contentamento em Cristo e naquilo que Deus te deu, tanto para hétero quanto para homo, né? Os desejos homossexuais, heterossexuais, bissexuais, a dinâmica é um pouco parecida nesse sentido, apesar de ter alguns nuances sempre em cada caso.